O sistema de classificação de Baltimore, criado por David Baltimore, é um modo de classificação que ordena os vírus em 7 grupos, com base na característica de genoma viral e na forma como é transcrito no mRNA. Nesse sistema, os vírus são agrupados como apresentados a seguir. Então, eles podem ser agrupados como dupla fita, fita simples, RNA de dupla fita, RNA de fita simples senso positivo, RNA fita simples senso negativo, RNA com transcrição reversa e DNA com transcrição reversa. Vírus são pequenos agentes infecciosos que apresentam o genoma constituído de uma ou várias moléculas de ácido nucleico, DNA ou RNA, as quais possuem a forma de fita simples ou dupla. Os ácidos nucleicos do vírus geralmente apresentam-se revestidos por um envoltório proteico formado por uma ou várias proteínas, o qual ainda pode ser revestido por um complexo envelope formado por uma bicamada lipídica. As partículas virais são estruturas extremamente pequenas. A maioria dos vírus apresentam tamanhos diminutos. São estruturas simples e não são consideradas organismos, pois não possuem organelas ou ribossomos, e não possuem sua própria energia metabólica, ou seja, não possuem o próprio metabolismo. Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, dependendo de células para se multiplicarem. Eles são incapazes de crescer em tamanho e de se dividir. A partir das células hospedeiras, os vírus obtêm aminoácidos ou nucleotídeos, maquinária de síntese de proteínas e energia metabólica. Fora do ambiente intracelular, os vírus são inertes. Porém, uma vez dentro da célula, a capacidade de replicação dos vírus é muito grande. Eles são incapazes de infectar seres vivos de todos os domínios. Dentre os vários grupos de vírus existentes, não existe um padrão único de estrutura viral. A estrutura mais simples apresentada por um vírus consiste de uma molécula de ácido nucleico, coberta por muitas moléculas de proteínas idênticas. Os vírus mais complexos podem conter várias moléculas de ácido nucleico, assim como diversas proteínas associadas, além de um complexo envelope externo. A maioria dos vírus apresenta conformação helicoidal ou isométrica. Dentre os vírus isométricos, o formato mais comum é o de simetria icosaédrica. Aqueles que defendem a ideia que os vírus não são seres vivos argumentam que os organismos vivos devem possuir características, como, por exemplo, a habilidade de importar nutrientes e energia do ambiente, também devem ter metabolismos e também devem fazer parte de uma linhagem contínua. Os que defendem que os vírus são seres vivos argumentam que, uma vez que os vírus são capazes de reproduzir-se, são organismos vivos. Agentes subvirais são partículas infecciosas subcelulares bastante simples estruturalmente, mas elas não são enquadradas como vírus no sentido estrito do termo. Entre tais agentes, destacam-se os vírus satélites, que são moléculas de DNA ou RNA viral que carecem de informações genéticas essenciais para garantir sua independência replicativa. Virusoides, que são moléculas de ssRNA circular que não codificam proteínas. Viroides, que são patogênicos de plantas constituídos apenas por moléculas de ssRNA circular e são altamente estáveis, mas as quais não são capazes de codificar nenhuma proteína. O RNAS satélite, considerados subtipos de virusoides, eles são constituídos por pequenas moléculas de RNA, sendo que os maiores são capazes de codificar algumas proteínas. RNAS interferentes defectivos, DIRNAS, e são pequenas moléculas de RNA viral provenientes de genomas virais que perderam funções essenciais em decorrência de seguintes deleções. E os prions ou priões, que são agentes infecciosos que não possuem nenhum ácido nucleico, sendo constituídos exclusivamente por um único tipo de proteína estruturalmente modificada. Quando invadem as células, podem causar doenças. Entre as principais viroses humanas estão a gripe, a hepatite A, B e C, cachumba, sarampo, catapora, AIDS, raiva, dengue, febre amarela, poliomielite, ou seja, paralisia infantil, rubéola, meningite, encefalite, herpes, pneumonia e entre outras doenças. Uma partícula viral completa é denominada vírus, uma estrutura formada por um conjunto de moléculas mantidas juntas. Este é constituído por diversos componentes estruturais. Ácido nucleico, que é a molécula de DNA ou RNA que constitui o genoma viral. Capsídeo, envoltório proteico que envolve o material genético dos vírus. Nucleocapsídeo, estrutura formada pelo capsídeo associado aos ácidos nucleicos que ele engloba.
capsômeros, ou subunidades proteicas, que juntas constituem capsídeo, o envelope, que é uma membrana rica em lipídios que envolve uma partícula viral externamente, e ela deriva de estruturas celulares, como membrana plasmática e organelas, e replômeros, ou espículas, estruturas proeminentes, geralmente constituídas por glicoproteínas e lipídios, que são encontradas ancoradas ao envelope e expostas à superfície. A origem dos vírus não é totalmente clara, porém foram propostas algumas hipóteses. A evolução química, onde os vírus podem representar micróbios extremamente reduzidos, formas primordiais de vida que aparecem separadamente na sopa primordial, que deu origem às primeiras células. Com base nisto, as diferentes variedades de vírus teriam tido origens diversas e independentes. No entanto, essa hipótese tem pouca aceitação. Também temos a ideia de evolução retrógrada, onde os vírus teriam se originado a partir de micro-organismos parasitas intracelulares que, ao longo do tempo, perderam partes do genoma responsáveis pela codificação de proteínas envolvidas em processos metabólicos essenciais, mantendo-se apenas os genes que garantiram aos vírus sua identidade e capacidade de replicação. DNA autorreplicante, onde os vírus originaram-se a partir de sequências de DNA autorreplicantes, como os plasmídios e transposons, que assumiram uma função parasita para sobreviverem na natureza. E também tem a origem celular, onde os vírus poderiam ser derivados de componentes de células de seus próprios hospedeiros, que se tornaram autônomos, comportando-se como genes que passaram a existir independentemente da célula. Os vírus também são classificados dentro de grupos taxonômicos, assim como seres vivos, porém, seguindo uma regra particular de classificação. Vírus não são agrupados em domínio, reino, filos ou classes. A estrutura geral de taxonomia dos vírus é o seguinte: ordem, família, subfamília, gênero e espécie. Diversos são os processos responsáveis para gerar variabilidade genética dentro de uma população viral. Entre tais processos estão as mutações, recombinações e rearranjos genéticos em co-infecções, entre outros. Quando os vírus se reproduzem no interior de uma célula, o material genético viral pode sofrer mutações, originando uma grande diversidade genética. Ao processo de reprodução de um vírus dá-se o nome de replicação viral. O tempo de duração do ciclo de replicação viral varia. Ele pode ser dividido em 7 etapas: a adsorção do vírus à célula, entrada no citossol, desnudamento do ácido nucleico, transcrição e tradução da informação genética, síntese de mRNA, síntese de proteínas, replicação do genoma viral, montagem do vírion e liberação de novas partículas virais. Ao contrário das células, que apresentam o genoma constituído por DNA e RNA, os vírus possuem DNA ou RNA como material genético, e todos os vírus possuem apenas um ou outro no vírion. No entanto, existem vírus que possuem ambos. As moléculas de ácido nucleico nos vírus podem ser feitas simples ou dupla, linear ou circular e segmentada ou não. O genoma dos vírus de RNA ainda tem característica de possuir o senso positivo ou negativo.